E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com o conjunto de aulas sobre soluções. Nesta aula, a gente vai continuar com aquela parte de cálculos relacionados às soluções e vamos falar um pouquinho mais sobre o cálculo de porcentagem em massa das soluções. Já aprendeu sobre isso? Se quer aprender um pouquinho mais, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, continuando com o conjunto de aulas sobre soluções, né? E principalmente agora estamos numa parte mais relacionada com as relações quantitativas, né? As quantidades que estão presentes em soluções, né? Na aula passada a gente comentou um pouquinho sobre uma dessas relações quantitativas que é a concentração em massa, que a gente viu lá que é concentração é igual à massa do soluto, né, que é a substância em menor quantidade, normalmente ali naquela solução, né, a substância dispersa, dividido pelo volume dessa solução, né, que seria a soma do volume do solvente mais o volume do soluto, ou se tiver mais de um soluto, de cada um dos solutos, certo? Nesta aula, a gente já vai ver uma outra forma de cálculo em soluções, que é o que a gente chama de porcentagem em massa. Que também, por cálculos similares, eu vou comentar aqui no final, mas a gente pode também se utilizar do cálculo de porcentagem em volume e de porcentagem também em massa sobre o volume. Então, tem diferentes formas de a gente fazer essa porcentagem aí. Mas todas de uma maneira muito similar. Eu vou comentar sobre as outras duas, mas eu vou dar um foco para essa porcentagem em massa aqui, que é bastante utilizada. Inclusive em embalagens que a gente se utiliza em dia a dia, de estar feita, de estar, vamos dizer assim, dizendo a unidade dessa forma, porcentagem em massa. Aí vem a pergunta, o que que seria essa porcentagem em massa? Que relação ela nos dá? Sempre que a gente falar em porcentagem em massa, ela é uma relação entre massa do soluto, que é aquela substância que vai estar dispersa, dividido, é uma relação entre massa do soluto pela massa total de quem? Da solução. E normalmente depois multiplicada por 100 para poder dar o valor em porcentagem, certo? Então qual que vai ser a relação final para assim, a gente calcular qualquer porcentagem em massa? A gente vai fazer a massa do soluto, que normalmente vai estar em grama ou miligrama, ou normalmente unidade de massa, né? Dividido pela massa total da solução, que é uma soma das massas do soluto e do solvente, e aí vai dar no final a massa total da solução, certo? Isso tudo multiplicado por 100 para dar medida em porcentagem. Então, sempre a unidade que a gente vai colocar no final, quando a gente fizer esse cálculo, vai ser em por cento, ou seja, porcentagem. Por exemplo, porcentagem em massa de cloreto de sódio em água é de 5%. Então, é uma relação ali de 5% que tem entre a massa do cloreto de sódio, que é o soluto, né, nesse exemplo que eu estou dando, dividido pela massa da solução do cloreto de sódio em água, certo? Então a gente vai fazer sempre o cálculo dessa forma. É comum também a gente se utilizar dessa simbologia aqui, essa letrinha, que também para calcular a porcentagem em massa, que às vezes é comum a gente usar essa letrinha e chamar isso de título. Então sempre que eles falarem o título da solução, também é relacionado com essa porcentagem em massa. É uma outra forma da gente chamar. Título da solução, né? Que normalmente é dessa forma que a gente vai representar. Que nada mais é que essa mesma relação aqui, ó, porcentagem em massa, tá? Massa do soluto, ou seja, da substância que está em menor quantidade lá, da substância que está dispersa, né? Dividido pela massa total da solução, que é considerando a massa de todos os componentes que tiver na solução. Soluto, solvente, né? Beleza? Então, em geral, por que a gente costuma ensinar esse tipo de cálculo de solução? Porque é comum expressar a concentração dessa forma também. Por exemplo, em embalagens de álcool de limpeza, né? Entre outros tipos de embalagem de produtos que a gente se utiliza no dia a dia, que lá na embalagem você vai ver que ao invés de falar concentração em massa, igual eu comentei na aula anterior, vai dar a concentração nessa forma de porcentagem em massa. Ou também chamado, como eu falei, de título. Beleza? Então, essa é a forma da gente calcular. Então, se eu quero
calcular o título de qualquer solução, a primeira coisa que você precisa saber, para você conseguir calcular isso, né? É a massa do soluto que está lá. Então, vamos supor, tem 4 gramas do cloreto de sódio, que é o soluto na solução, né? 4 gramas dele lá na solução. Só que essas 4 gramas do soluto está presente numa solução que a massa total dessa solução, depois que ela foi preparada, tem, por exemplo, 100 gramas. Então, o que você vai fazer então? 4 gramas do soluto dividido por 100 gramas da solução, vezes 100, isso vai dar a porcentagem, ou seja, a porcentagem em massa dessa solução. Que nesse exemplo que eu dei, 4 gramas dividido por 100 gramas, grama com grama corta, você multiplica por 100 para dar por cento no final. Aí se você fizer esse cálculo, no final das contas, você vai ter uma solução 4%, por exemplo. Ou seja, para cada 100 gramas de solução, tem 4 gramas de soluto lá. Isso que quer dizer uma solução 4% em massa. Certo? Então, essa é uma das formas da gente calcular o título de soluções, ou seja, calcular essa porcentagem em massa. Só que também, vocês vão ver, eu não vou chegar a dar exemplo dessas outras formas, mas eu vou citar porque pode aparecer em algum exercício, ou dependendo no momento que você estiver no laboratório, outras formas de porcentagem que não em massa. Por exemplo, porcentagem em volume, que a gente vai fazer o cálculo de maneira muito similar. Só que se você for falar em porcentagem em volume, qual que vai ser a principal diferença? Então eu vou colocar aqui, ó, o título, por exemplo, só que em volume por volume, que é o que a gente chama de porcentagem em volume. Nada mais é que o volume do soluto, né? No caso, se você quiser saber informações com relação ao título do soluto, ou seja, a porcentagem volume do soluto, dividido pelo volume de quem? Da solução. Ou seja, isso tudo para dar em porcentagem multiplicado por 100. Então é uma relação muito parecida com essa de porcentagem em massa, só que agora você está usando, vamos dizer assim, a grandeza física que a gente está se utilizando não é mais massa, é volume. Por isso que é porcentagem em volume. Por quê? Porque o volume do soluto, em litro, ml, depende do volume que foi dado, dividido pelo volume da solução, volume total da solução, considerando a soma de todos os volumes de soluto, solvente e tudo. Ou seja, essa relação multiplicada por 100 vai dar porcentagem em volume, que também vai ser essa mesma unidade de porcentagem, porque as unidades de volume, assim como as unidades de massa que a gente comentou, também vão se cancelar. Tipo, você tem aqui 5 ml do soluto dividido por 100 ml de solução. ml com ml vai cancelar um com o outro, porque ml dividido por ml dá 1, né? E aí você calcula essa divisão do volume do soluto pela solução e você vai ter uma porcentagem também. Só que agora uma porcentagem em volume nesse caso. Então se você falar que você tem 2% em volume por exemplo, de álcool... Não, 2% é um pouco. Vamos supor, 70% em volume de álcool em água, o que significa isso? Que para cada, por exemplo, 100 ml daquela solução, você tem 70 ml, se você tiver 70%, né? 70 ml do soluto, no caso. Vamos supor que... depende de quem é o... Não necessariamente só do soluto, mas daquele componente da solução que você quer saber a porcentagem em volume. Pode ser do soluto ou pode ser do solvente. Depende de quem você quer saber essa porcentagem em volume. Então, basicamente é dessa forma que a gente vai calcular. E de maneira similar também, a gente pode descrever essa porcentagem, a gente pode escrever em massa sobre massa, que é a porcentagem em massa, volume sobre volume, que é a porcentagem em volume, ou a porcentagem em massa sobre volume, que também pode ser utilizada. Um pouco menos comum, acredito, mas que também em alguns exercícios pode aparecer. Que relação que é essa? É a massa do soluto, que normalmente vai estar em grama, dividido pelo volume da solução. Só que aí agora a gente vai falar de 100 ml da solução. Então, normalmente, que nos dá essa porcentagem em massa por volume? No final vai dar um valor lá em porcentagem também, só que agora a gente vai dar um valor que vai ser da seguinte forma. Vamos supor que ele dá lá a porcentagem em massa por volume de 2%. O que significa isso? Que tem 2 gramas do soluto para cada 100 ml da solução. É isso que significa falar em uma porcentagem em massa-volume de 2%.
2 gramas do soluto para cada 100 ml de solução. Então, no caso da porcentagem massa por volume, é comum a gente dividir por 100 ml da solução e quantos gramas que tem do soluto em 100 ml daquela solução. E por que que a gente fala que é no final a relação massa por volume? Porque a gente está dividindo massa, que é em grama, por ml, que é volume. Por isso que é uma porcentagem massa por volume nesse caso. E nesse caso as unidades acabam não se cancelando, né? Tá claro isso, gente? Então pode ter essas 3 principais formas da gente calcular a porcentagem. Eu vou focar mais aqui na porcentagem em massa, que é uma relação de massa do soluto por massa da solução, vezes 100, para dar em porcentagem. Porém, se em algum momento foi dado massa em volume ou porcentagem em volume ou porcentagem em massa por volume, é de maneira muito similar que vocês vão fazer o cálculo, mas aí se utilizando das quantidades de acordo com o que foi dado, né? Se ele falou porcentagem em volume, é porque é uma relação volume por volume. Volume de soluto por volume da solução. Se ele falou porcentagem massa por volume, é porque ele está dizendo uma relação entre massa do soluto por volume da solução. Beleza? Todas elas, a unidade, o final vai ser porcentagem, ou seja, vai ser em porcento. Então, normalmente é comum ele informar, sempre que ele dá esse valor da porcentagem, que relação que ele se utilizou para calcular essa porcentagem. Se é uma relação em massa, se é uma relação em volume, se é uma relação em massa por volume. Certo? Para você conseguir saber e fazer a relação certa. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Vamos colocar um exemplo aqui só para vocês se acostumarem com esse tipo de cálculo. Então, para a gente calcular, o que ele pede aqui? Ó? Qual a porcentagem em massa do NaCl, que no caso é o soluto, né? Em uma solução com, olha aqui, 40 gramas do NaCl, ou seja, 40 gramas do soluto, em 460 gramas de água, que é o que faz o papel de quem? Do solvente. Então você percebe que ele deu a massa do soluto e a massa do solvente. A massa do NaCl, que é o soluto, e a massa do solvente, que é a água. Professor, como que você sabe que o NaCl é o soluto e a água é o solvente nesse caso? Mais de um motivo, mas um dos motivos é porque a quantidade de água que foi dada aí é bem maior que a quantidade de NaCl. Então, normalmente, o que está em maior quantidade costuma ser o solvente, certo? Essa é uma das formas que você consegue diferenciar o soluto do solvente. Uma outra forma é porque eu sei que uma solução de NaCl em água vai ficar normalmente líquida, né? Pelo menos em condições normais de temperatura e pressão. Vai ficar líquido. E normalmente, lembra que eu comentei com vocês que o solvente normalmente vai estar no mesmo estado físico que a solução final vai ter? Então, se a solução final, por exemplo, é líquida, e o solvente, a água, que é o líquido, o NaCl é sólido, é um indicativo do que o solvente no caso, o composto que está no seu estado físico líquido, que nesse caso é a água. Então, existem diferentes maneiras de a gente saber. Mas a principal que eu posso falar para vocês é essa que normalmente o que está em maior quantidade é o solvente. Então vamos lá. Então vamos fazer esse cálculo. Então a gente vai escrever aqui que a porcentagem em massa, né? Esse título em massa. A gente pode, se quiser, até colocar aqui, ó, massa por massa, que é o título em massa, né? No final, quando você escreve o título assim, quando não coloca nada, costuma subentender que é massa por massa. Quando é volume por volume ou massa por volume, eles costumam colocar entre parênteses qual que é a razão que ele se utilizou para calcular essa porcentagem. Mas vamos colocar aqui completinho só para vocês saberem que é em massa por massa, que é o que ele pede aqui, né? Então vamos lá. O que vai ser? É a massa do soluto, né? Que no caso é do NaCl, dividido pela massa da solução. Só que, uma coisinha, a massa da solução é uma massa que normalmente depende da massa de quem? Do que compõe a solução. O que compõe uma solução normalmente? Soluto e solvente. Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma, que é a massa do soluto em cima, dividida pela a massa da solução, o que vai ser? Uma soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Então, mais a massa do solvente. Calma aí, deixa eu apagar aqui, que dá um...
né? Soluto mais a massa do solvente. Beleza? Então é essa soma aqui. Beleza. Só lembrando, né? Para quem não pegou direito o que eu falei nesse momento aqui, essa soma é a própria massa da solução, já que a solução é formada pelo soluto mais o solvente. E o de cima é a massa do soluto que a gente já tinha aqui no início, né? Ó. Só manteve aqui. Beleza? Por que eu escrevi dessa forma? Porque ele informou aqui não a massa da solução, ele informou a massa do soluto, que é o NaCl, e também informou a massa do solvente. Então você vai ter que fazer uma soma das duas para você saber a massa da solução. Então vamos fazer esse cálculo aqui. A porcentagem é massa vai ser massa do soluto. Qual que é a massa do soluto que foi dada? O soluto é o NaCl, 40 gramas. Então, vamos colocar aqui 40 gramas. Sobre massa da solução, que vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, qual que é a massa do soluto, nesse caso, que é o NaCl? 40 gramas. Mais a massa do solvente. Quanto que é? Da água, no caso? 460 gramas. Então, tem que fazer essa soma aqui. Certo? Então, vamos fazer essa soma para fazer o cálculo no final. Então, a massa por massa, né, o título, a porcentagem em massa disso vai ser 40 gramas do soluto dividido pela massa da solução, que é 500 gramas. Que é 40 mais 460, né? Aí, para calcular essa porcentagem, lembrando que eu não coloquei aqui, ó. Mas lembrando que tem que multiplicar por 100 no final para dar em porcentagem, né? Tanto aqui quanto aqui, né? Ó. Tem que multiplicar por 100 no final. Então, vamos multiplicar isso aqui por 100. Né? Ó, aqui é por 100, tudo isso. Né? Então, para quê? Para a gente conseguir obter, no final das contas, qual que é o título, ou seja, a porcentagem em massa, né? Dessa massa dessa solução aí. Vamos lá, então. Grama com grama vai cancelar, né? Um dividindo pelo outro. Por isso que é sempre importante, gente, uma coisa que é bom salientar. Independente se é porcentagem em massa ou porcentagem em volume, é importante deixar as unidades de massa ou de volume, né? Se for, dependendo do qual tipo de porcentagem você está calculando, sempre na mesma unidade. Então, ó, se massa do soluto está em grama, a massa da solução também tem que estar em grama. Para quê? Para que você consiga cancelar aqui as unidades depois. Se a massa do soluto está em miligrama, a massa da solução também tem que dar em miligrama, para que você consiga no final cancelar. Para porcentagem de volume, mesma coisa. Se o volume está em ml do soluto, o volume da solução tem que estar também em ml. Ou se um está em litro, o outro tem que estar em litro também, para que você consiga cancelar as unidades. A única que tem uma unidade específica, normalmente, é a de porcentagem massa por volume. Que aí já vai ser a massa em geral é dada em grama e o volume em geral é 100 ml. Ou seja, uma quantidade definida também, 100 ml, para que no final dá em porcentagem. Tá, então vamos fazer aqui essa divisão, né? Tipo, corta aqui esse zero com esse zero, só para simplificar. 4 dividido por 50. Então, se a gente fizer essa conta, 4 dividido por 50 vai dar 0,08. Vezes 100, né? Que multiplica depois para dar em porcentagem, vai dar aqui 8%. Ou seja, então a porcentagem em massa dessa solução aí, quando prepara com 40 gramas do cloreto de sódio em 460 gramas de água, é 8%. Então o que significa dizer isso? Que para cada, vamos supor, para cada 100 gramas de solução, quantos gramas que precisa de NaCl do soluto para calcular, para ter essa porcentagem em massa? 8 gramas. Por quê? Porque tem essa relação aí de 8%. 8 para 100 ou 4 para 50, 2 para 25, ou seja, tem que manter essa proporção, né? Então basicamente é isso. 8% é o valor da porcentagem em massa dessa solução. Então vai ser sempre dessa forma que vocês vão calcular essas medidas de porcentagem em solução, certo? Então basicamente era isso que eu tinha para falar nesta aula. Na próxima aula vamos continuar com essa parte dos cálculos
envolvendo soluções, né? Só que vamos falar um pouquinho mais do cálculo da molaridade, que aí vocês vão ver que já vai ter uma unidade diferente devido à relação que a gente vai ter de quantidades diferentes do soluto do solvente e da solução, na verdade. Mas na próxima aula a gente comenta mais sobre isso. Espero vocês até lá. Bons estudos, pessoal. Até mais então. Tchau, tchau.